foi a cena. Nós sabemos que aconteceu exatamente assim e é emocionante. Esse Jesus Todo-Poderoso que ressuscita mortos, e é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Aleluia. E nessa noite, hoje, nós chegamos então no último sinal, no último milagre realizado por Jesus, narrado na perspectiva de João. É triste porque a nossa série está acabando hoje, né? Mas, glória a Deus. E antes de continuarmos aqui, de nos aprofundarmos um pouco mais a respeito desse sinal, desse milagre, eu gostaria de recapitular algumas coisas que nós vimos nas ministrações passadas. Nós aprendemos que os sinais, eles têm o objetivo de apontar para alguém. Nós aprendemos que os sinais, eles são como placas que apontam para um destino. São acontecimentos que nos levam na direção de uma pessoa que está muito além, muito acima dos próprios sinais. Ou seja, nós aprendemos então que nós não corremos atrás, nós não vivemos correndo atrás de sinais, de milagres, mas sim de uma pessoa, Jesus Cristo. E nós aprendemos que os sinais são consequências daquilo que de fato Ele pode fazer, porque Ele é todo-poderoso. E João, ele diz que no mundo inteiro não teria espaço para colocar os livros que seriam escritos se todos os milagres que Jesus realizou na terra fossem registrados. Não haveria espaço. E ele diz ainda que Jesus realizou muitos outros na presença dos discípulos, mas que os que foram registrados são suficientes para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus. Os que foram registrados é o suficiente para que possamos crer que de fato Ele é o Verbo que se fez carne. Verbo esse que é Deus, como ele diz no capítulo 1, no princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus. Esses sinais são suficientes para que possamos crer dessa forma. Então nós vimos que Jesus, ele transformou água em vinho, ele curou o filho de um oficial, ele curou um paralítico, que inclusive era paralítico há 38 anos, demonstrando que a distância não pode limitar o seu poder, demonstrando que ele pode e consegue fazer o que ele quiser apenas pelo poder da sua palavra. Nós vimos isso. Ele multiplicou pães e peixes, porém apontando para um algo além, um algo maior, o fato de que Ele é o pão da vida. Ele andou sobre as águas, Ele curou um cego de nascença, demonstrando que mais do que apenas curar uma vista física, Ele é a luz do mundo e é o único que pode curar também cegueira espiritual. E agora então nós chegamos aqui na ressurreição de Lázaro. E essa ressurreição também aponta para algo maior. No capítulo 11 de João, no verso 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro aponta para o fato de que Jesus é a própria ressurreição e a vida. E hoje então nós iremos mergulhar um pouco mais nesse sinal onde nós vemos que a morte foi derrotada com êxito, com sucesso, por aquele que é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Esse sinal que Jesus realizou foi o ápice, foi o basta para que os chefes dos sacerdotes, os fariseus, era o que eles realmente precisavam para tomar algumas decisões. E
através das consequências desse sinal, nós podemos ver pela palavra de Deus que a hora de Jesus cumprir o que de fato ele veio cumprir na terra estava chegando. No verso 53 diz: e daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. A partir desse sinal, ou seja, isso nos mostra que para todos, inclusive para aqueles que perseguiam Jesus, esse foi um sinal indiscutível, um sinal miraculoso. E agora vamos mergulhar aqui na leitura, e nós não iremos ler todo o texto, porque nós iremos expositivamente mais ou menos até o verso 44, mas eu serei breve. No capítulo 11, no verso 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por enquanto vamos até o verso 4. Aqui então nós identificamos o problema que surgiu. O problema que surgiu para que o sinal fosse realizado. Então, um homem chamado Lázaro, na qual a palavra diz que Jesus o amava, esse homem está doente. E então as suas irmãs, elas enviam essa informação, esse recado para Jesus. E como a própria palavra, nesse mesmo capítulo, no verso 18, nos diz, Betânia, que é o povoado onde Lázaro e suas irmãs moravam, ficava a cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E é muito provável que quando Jesus ia para Jerusalém para exercer o seu ministério, em alguma dessas vezes ele pudesse ter ficado hospedado na casa de Lázaro e de suas irmãs. E através disso eles construíram uma amizade, esse amor de amizade. E quando as irmãs dizem: Senhor, aquele a quem amas está doente, a palavra grega que aparece aqui para se referir ao amor de Jesus por Lázaro é a palavra filéu, ou filhos, filéus, que é a palavra grega para demonstrar o amor de profunda amizade, um amor fraternal, amor de família. Ou seja, nós vemos que Jesus realmente amava Lázaro. Jesus tinha consideração por Lázaro, por sua família. Era um amigo de Jesus. E uma informação apenas como curiosidade é que o nome Lázaro é uma variação do nome hebraico Eleazar, que significa Deus ajudou, Deus socorreu, ou então ajudado por Deus. E coincidentemente ou não, é o que de fato irá acontecer. Glória a Deus. Mas então, voltando aqui para o texto, como assim alguém que é amado por Jesus está doente? Isso aqui já nos ensina algumas coisas. Quem disse que amados por Deus não passarão por sofrimentos? Quem disse que pessoas na qual Deus ama não terão dificuldades, não enfrentarão problemas, doenças, como o caso de Lázaro? Nós temos que entender que o fato de Deus nos amar não nos isenta, não nos livra dessas coisas. E essas coisas são consequências do pecado ter entrado no mundo. Porém, em contrapartida, o fato de nós sermos amados por Ele, amados por Deus,
significa que nós também podemos vê-lo como um abrigo. Nós podemos vê-lo como um refúgio. E nós sabemos que quando nós estamos abrigados, por exemplo aqui nessas quatro paredes, isso não impede que a tempestade caia lá fora. A tempestade virá sim. Porém, em meio à tempestade, nós estamos em um abrigo. E da mesma forma é com Deus. O fato de nós sermos amados por Ele não nos livra dos problemas. Mas então nós podemos crer, nós podemos ter a convicção que em meio aos problemas, Deus está conosco. Essa é a diferença. E alguns podem pensar: mas se Deus me ama mesmo, por que tanto sofrimento? Se Deus me ama mesmo, por que eu estou passando por essa situação tão difícil? Por que tanta tempestade em minha vida? E uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que o Deus Pai também ama o Deus Filho Jesus Cristo. E mesmo assim Ele permitiu que Jesus sofresse o que sofreu, padecesse em nosso lugar, se entregasse em nosso lugar, levando sobre Ele toda humilhação, toda dor que era para nós. Jesus levou. E o fato de Jesus ter passado por isso não significa que Deus não o amava. Muito pelo contrário. E da mesma forma, o fato de nós sermos amados por Deus, nós temos que entender que isso não nos torna filhos prediletos. Deus nos ama sim, mas isso não nos isenta de passar por sofrimentos. Nós temos que entender isso. E uma outra coisa que nós temos que entender é que tudo em nossas vidas de fato coopera para o nosso bem. Tudo tem um porquê. E em Romanos 8, quando Paulo diz isso, que tudo coopera para o nosso bem, ali no contexto, alguns versos anteriores, ele fala a respeito dos sofrimentos desse tempo presente, dos sofrimentos que passamos nessa vida, nessa terra. E no contexto, os sofrimentos também estão inclusos nesse pacote de tudo coopera para o nosso bem. E esse bem final não está se referindo apenas a bênçãos aqui na terra, a bens materiais. O fato de tudo estar cooperando para o nosso bem, esse bem é nos tornarmos a imagem de Cristo, é a glória futura, é o bem final de todas as coisas. Então nós temos que ter essas duas convicções. Deus nos ama sim, mas isso não nos livra dos sofrimentos, e os sofrimentos estão cooperando para o nosso bem. Amém? E então aqui nós vemos que Lázaro de fato ele é amado por Jesus, um amor de profunda amizade, de profunda consideração. E Lázaro está doente. E talvez ainda assim nós nos perguntamos o porquê. Por que será que Deus permite essas coisas? No verso 4, que nós já lemos, ao ouvir isso, no caso que Lázaro estava doente, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui nós temos a resposta. Muitas das vezes Deus ele permite determinadas situações em nossas vidas que às vezes nós não entendemos, mas é para que o nome dele seja glorificado, assim como a doença de Lázaro. E nós podemos observar isso também no milagre que foi ministrado aqui na semana passada, a cura de um cego de nascença. Os discípulos de Jesus, ao ver aquele homem, eles se perguntam: mas por que será que ele está nessa situação? Será que ele pecou ou seus pais? E Jesus ele responde no capítulo 9, verso 3, disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aqui nós temos mais um exemplo de
uma determinada situação, que o objetivo final dessa situação era a glória de Deus. E igualmente aqui nesse caso, nesse sinal de hoje, o resultado final do sofrimento na vida de Lázaro, dessa doença, não era a morte. Era que as pessoas vissem a glória de Deus nessa situação. E Jesus deixa isso bem claro. E é interessante notar também que assim que Jesus ele recebe a notícia da doença, que a informação chega até ele diz que essa doença não acabará em morte. Porém, no momento da notícia, as evidências mostram que Lázaro já estava morto. Como assim? Betânia ficava a uma distância de 1 dia de caminhada de Pérea, que é o lugar onde Jesus e seus discípulos estavam. 1 dia de caminhada. A pessoa que partiu com a notícia das irmãs para Jesus, ela saiu e 1 dia depois, então, ela chega até Jesus. 1 dia depois. Nós veremos a seguir que Jesus ele irá permanecer 2 dias no local onde ele está. No 3º dia, Jesus sai. E ele demora então mais 1 dia para chegar a Betânia, totalizando 4 dias. E quando Jesus chegar a Betânia, ele irá receber a notícia de que Lázaro está sepultado há 4 dias. Ou seja, no momento em que as irmãs enviam a informação para Jesus, as evidências da geografia, enfim, mostram que no mesmo dia Lázaro faleceu. E Jesus, sabendo disso, ainda diz: essa doença não acabará em morte. E por que então que Jesus diz isso? Se ao que tudo indica, Lázaro já estava morto. Ele diz isso porque ele já estava olhando para o resultado da sua ação. Jesus ele já estava olhando para o que ele iria fazer. Isso nos mostra que a morte de Lázaro não pegará Jesus de surpresa. Ele já tinha tudo muito bem esquematizado, tudo muito bem planejado. Ele já sabia então que o seu nome seria glorificado através dessa situação. Verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Isso aqui é muito engraçado. Jesus ele recebe a notícia que o seu amigo, que ele ama muito, está doente. E ele decide ficar 2 dias ainda onde ele estava. Ele espera Lázaro morrer, ele espera a situação piorar, para que então ele vá. Nós sabemos que Deus ele é glorificado tanto nas coisas simples, quanto também nas coisas complexas. Porém, aos olhos humanos, terrenamente falando, quanto pior a situação, maior é a glória de Deus revelada naquela situação. E Jesus ele sabia disso. Quanto mais difícil fosse a situação, maior seria a demonstração do seu poder. Porque é melhor ressuscitar um morto do que curar um doente. E Jesus sabia disso. Agora imagine a situação, a informação chegando até Jesus de que o seu amigo amado, que ele ama muito, está doente. E Jesus respondendo: tá bom, beleza. Não, mas o Senhor não irá até lá? Não. Ah, mas então, pelo menos faça. O Senhor não curou o filho do oficial à distância, né? Proferiu uma palavra e ele foi curado. Por que não fazer da mesma forma com Lázaro? E Jesus, na dele, decide ficar 2 dias, decide não curar à distância. Jesus sabe como trabalhar. E isso aqui nos ensina algo.
Deus, Ele opera no tempo dele. Muitas das vezes nós somos ansiosos. O Kairos não é o Cronos. Ele sabe trabalhar onde, como, quando quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Existe um ditado popular que Deus tarda, mas não falha. O ditado popular diz. Mas aqui então no caso de Lázaro, Deus tardou e falhou, humanamente falando, porque Lázaro morreu, Jesus não chegou a tempo. Porém nós entendemos que, como o tempo perfeito é o dele, Deus ele nem tarda e nem falha. Nós temos que crer nisso. Muitas das vezes nós, na nossa ansiedade, nós podemos achar que ele está atrasado, achar que as coisas estão demorando demais para acontecer. Mas entenda, o tempo perfeito é o de Deus. Ele sabe como trabalhar. Amém? E depois desses 2 dias que Jesus decide ficar ali, permanecer no mesmo lugar, parado, sem proferir uma palavra à distância, depois desses 2 dias ele comunica aos discípulos que eles voltarão para a Judéia. E é interessante fazer a leitura do texto, porque o problema de Jesus dizer que iria voltar é que lá, para onde ele quer ir, eles queriam apedrejar Jesus. E os discípulos irão falar isso para Jesus, irão tentar convencê-lo de não ir. Os discípulos aconselham para que ele não vá. E é interessante a resposta que Jesus dá. Verso 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E às vezes nós nos perguntamos, mas o que isso tem a ver? Os discípulos estão falando para Jesus não ir, porque ele pode ser apedrejado. E Jesus diz: o dia não tem 12 horas? Quem anda no dia não tropeça? Como assim? Esse dia de 12 horas está se referindo ao ministério de Jesus na terra. Jesus aqui ele está querendo dizer que no momento ele não corre risco de voltar para a Judéia. Olha o que ele diz no versículo. Ele disse: quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Jesus está querendo dizer que ele ainda está andando de dia. Ou seja, não chegou ainda a sua hora. Quando ele diz a respeito da noite, isso aqui está se referindo ao fim do seu ministério terreno, a 12ª hora. Ou seja, Jesus está dizendo: a minha hora ainda não chegou, ainda está de dia. Eu irei fazer o que eu vim fazer. E Jesus então diz: nós iremos. E o motivo que ele usa para dizer que ele irá sim é de que Lázaro adormeceu. Jesus diz: eu irei lá acordá-lo. Porém, os discípulos eles interpretaram isso de maneira literal. Os discípulos dizem então para Jesus: mas se ele está apenas dormindo, logo ele vai melhorar, não precisa ir. Os discípulos entendem como é chato acordar alguém. Quando você está naquele soninho bom, alguém vem e te acorda. Jesus disse apenas que Lázaro tinha adormecido e que ia acordá-lo. Então os discípulos novamente dizem: então não precisa ir. Se ele está dormindo, ele vai ficar bem. E no verso 14, Jesus diz então de maneira direta que Lázaro morreu. E é interessante notarmos mais uma coisa aqui. A única informação que Jesus recebeu a respeito da situação de Lázaro era a que ele estava doente. Então como é que Jesus diz: Lázaro morreu? Obviamente Jesus soube, pois além de homem, ele é Deus. Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, como nós cremos. Sendo assim, ele é onisciente. Se nós lermos a respeito do ministério de Jesus, nós vemos inúmeras vezes ele demonstrando a sua onisciência.
E aqui é mais um caso, ele não precisa que ninguém lhe informe que Lázaro morreu. Ele sabe. Ele é Deus. Então ele diz que Lázaro morreu. E olha o que ele diz no verso 15. E para o bem de vocês, no caso dos discípulos, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Olha que interessante. Primeiro, Jesus disse que esse sinal seria para glorificar a Deus, glorificar o Filho de Deus. E agora ele diz mais um motivo para que os discípulos cresçam. O ministério de Jesus aqui está perto do fim. E aqui seria uma demonstração grandiosa do poder dele, para aumentar a fé dos discípulos. E Jesus diz que está contente por não ter estado lá. Jesus aqui ele não está contente com a morte em si de Lázaro, porque nós sabemos que ele amava Lázaro. Mas novamente Jesus está contente porque ele está olhando para aquilo que ele já iria fazer. Ele já está olhando lá na frente o resultado final da sua ação. E a consequência desse sinal, dessa ação, seria um fortalecimento na fé dos discípulos. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Como nós falamos, é muito provável que Lázaro morreu no mesmo dia em que a informação foi até Jesus. E por que então que Jesus decide chegar no 4º dia? Por que Jesus não chegou no 2º nem no 3º? Existe uma tradição judaica a respeito de algo que os judeus criam. De acordo com essa tradição, quando alguém morria, a alma dessa pessoa ficava pairando sobre o corpo durante 3 dias. E durante 3 dias, eles criam que a alma poderia simplesmente voltar ao corpo e a pessoa viver novamente. Existia essa possibilidade na crença deles da alma voltar. Porém, o corpo ele entrava em processo de decomposição. E a partir do 4º dia, a alma ia embora. E então os próprios judeus consideravam a morte irreversível. Os próprios judeus, a partir do 4º dia, consideravam que apenas Deus, apenas algo divino poderia reverter a situação. Jesus então ele não chega no 1º, no 2º, nem no 3º dia, ele chega no 4º. E as pessoas terão que ver que ele não é qualquer pessoa. Os próprios judeus terão que crer que esse fato foi realizado por Deus. Era irreversível. E ele chega então no 4º dia. Verso 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Aqui Marta, ela demonstra crer que Jesus ele era capaz de ter feito algo enquanto Lázaro estava vivo. Ela parece não crer que Jesus poderia ressuscitá-lo naquele momento. Ainda que ela disse: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Porque se nós analisarmos o verso seguinte, Jesus diz para ela que Lázaro iria ressuscitar. E olha o que ela diz. Marta respondeu, verso 24: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela demonstra crer apenas na ressurreição do último dia, e não que Jesus poderia ressuscitar Lázaro naquele momento. E então Jesus diz algo maravilhoso, versos que são realmente lindos. Verso 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?
ressurreição. Jesus, ele se apresenta como a própria vida. Ele declara que todos aqueles que creem nele jamais morrerão. Ainda que nós venhamos sim morrer fisicamente, a matéria, o corpo, nós podemos crer que seremos ressuscitados e viveremos eternamente com ele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Todos os que creem em Cristo podem dizer com alegria aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus, ele é aquele que já venceu a morte. E por crermos em Cristo, nós cremos que também venceremos. Nós também ressuscitaremos. E viveremos eternamente com o nosso Deus. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Olha que lindo que ele disse para essa mulher. E além de tudo isso, Jesus também está dizendo que ele poderia operar essa ressurreição ali, naquele momento. A ressurreição física, e não somente a espiritual. E após esse diálogo com Marta, Jesus manda então chamar Maria. E a palavra diz que ela vai rapidamente até Jesus. Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz a mesma coisa que Marta. Provavelmente as duas comentavam a respeito disso. Poxa, Jesus não veio, ele se atrasou. Se ele estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas creem na mesma coisa. E existe um outro ditado muito popular, que é: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E esse ditado é uma verdade, menos quando Jesus está na história. Porque quando Jesus está, nele a esperança ela é permanente. Seja na vida, seja na morte, a esperança ela é permanente. Jesus é a nossa esperança. Verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Imagina a cena. Era uma cena de completa tristeza. Maria está chorando, os judeus estão chorando, todo mundo em volta de Jesus chorando. E imagina Jesus ali naquela situação. A palavra diz: Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E aqui o verbo grego para dizer que Jesus agitou-se, na verdade a melhor tradução seria indignou-se. E como assim? Jesus indignou-se vendo as pessoas chorar. Uma interpretação segura e adotada por muitos teólogos é a de que Jesus ele se mostrou indignado com as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Morte, choro, tristeza, tudo o que estava acontecendo ali naquele momento. E essa palavra diz, agitou-se, diz que Jesus também indignou-se. Imagina Jesus nessa situação. Ele estava realmente comovido com a situação. Perturbou-se, num estado profundo, ele estava realmente comovido. E isso atinge o seu ápice, vamos dizer assim, em uma demonstração que nós podemos perceber perfeitamente a natureza humana de Cristo, no verso 35. Jesus chorou. Reflita nesse versículo. Jesus chorou. Nós estamos falando daquele que é a própria ressurreição e a vida, o Verbo que se fez carne, o nosso Salvador. Jesus chorou. Isso demonstra a natureza humana de Cristo também. Isso demonstra o Jesus que se importa com o próximo, o Jesus que sente compaixão. Nós sabemos que Ele é sim o Jesus que se importa em primeiro lugar, em prioridade com a nossa salvação.
mas que também é tão misericordioso ao ponto de se importar com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com as nossas lágrimas. A palavra diz para nós que nós devemos chorar com os que choram. Jesus fez isso. Jesus chorou. Imagina a situação, as pessoas chorando, Marta, Maria chorando e Jesus chorando, demonstrando seu amor por Lázaro, seu amor por aquela família, demonstrando também indignação a respeito do pecado, das consequências do pecado, morte, choro, tristeza. E como já foi falado, hoje é o culto do amigo. É uma ocasião perfeita para que nós possamos observar que aqui Jesus ele está chorando por um amigo. Jesus está chorando por um amigo amado. Jesus está sofrendo juntamente com eles. Cada um de vocês, cada um de nós podemos crer que nós temos o melhor amigo que nós poderíamos ter. Um amigo que, como vimos, chora com os que choram. O amigo que se importa com os seus sentimentos, com as suas dores, com as suas preocupações, com as suas angústias. Nós temos esse amigo. Porém, vale ressaltar também que esse nosso amigo ele é especialista em transformar tristeza em alegria. O nosso amigo Jesus Cristo, Ele é o seu amigo, creia nisso. Verso 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Essa primeira situação aqui nós vemos que pessoas concluíram que Jesus amava muito a Lázaro, e realmente amava. Eles concluíram isso pelo fato de Jesus estar chorando, estar ali comovido com aquela situação. Mas o verso 37 nos revela que sempre tem o atribulado, sempre tem aquele inconveniente que fala o que não deve na hora errada. Jesus está chorando, comovido, e a pessoa diz: não, mas esse aí chorando, não é ele que curou o cego? Por que ele não curou o seu amigo? Agora não tem mais o que fazer, chora, só resta chorar. Sempre tem, né? Porém, essas pessoas que disseram isso acharam que o choro de Jesus era um choro sem esperança, um choro talvez de que estava tudo perdido, de que, como diz o ditado, enquanto a vida há esperança. Eles acharam isso. Acharam que Jesus poderia ter feito algo para evitar a morte, mas agora realmente não tinha o que fazer. Ele que curou o cego não pôde curar o seu amigo e agora chora. Porém, nós vemos que Jesus chorou por conta da sua natureza humana, mas através da sua natureza divina, ele já sabia que iria reverter aquela situação. O choro de Jesus não demonstra que a situação está fora de controle. Muito pelo contrário, está tudo seguindo conforme planejado. É isso mesmo que Jesus queria. Ele quis chegar no quarto dia, ele quis chegar depois. Ele poderia ter curado a distância, ele poderia ter chegado antes. Ele quis chegar depois. Ele está tudo sob controle. Verso 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, armando morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. É interessante nós notarmos aqui um fato, que Jesus ele pediu que retirassem as pedras. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes o Senhor pede que o natural seja feito por nós, para que Ele venha e realize o sobrenatural. Recapitulando alguns sinais anteriores,
Jesus ele teria poder suficiente para fazer surgir vinho nas talhas vazias. Teria ou não? Mas ele disse: encham as talhas. E depois que encheram, ele transformou em vinho. Na multiplicação, Jesus teria poder suficiente para transformar pedras em pães e peixes e depois multiplicar. Teria ou não? E mesmo assim, ele utiliza do recurso natural, 5 pães e 2 peixinhos que encontraram com o menino. E então ele multiplica. Na cura do cego que nós vimos, o cego de nascença, apenas pela sua palavra ele poderia ter curado aquele cego. Mas ele faz aquela lama, passa no olho dele e diz: vá lavar no tanque de Siloé. E ele vai. E agora aqui na ressurreição de Lázaro, ele teria poder suficiente para fazer a pedra sair da frente. Sai. Ele é Jesus, Todo-Poderoso. E mesmo assim ele diz: tirem a pedra. E o que eu quero dizer com isso? Ele tem poder para fazer o que ele quiser, independente de nós. Mas geralmente ele requer algo de nós. Ele pede que nós façamos o que está ao nosso alcance para que ele venha e realize o milagre, realize o sobrenatural. E agora uma questão para que nós possamos refletir. Eu creio que Deus quer sim realizar o sobrenatural nas nossas vidas. Porém, pedras precisam ser roladas. Pedras precisam ser retiradas. Pedras precisam ser deixadas para trás. Pense, reflita consigo. Quais podem ser essas pedras na sua vida? Quais pedras precisamos retirar para que Ele venha e faça o sobrenatural em nossas vidas? Que nós venhamos fazer o que está ao nosso alcance. Que nós venhamos fazer o natural, para que Ele venha e faça o sobrenatural. Então Ele diz: tirem as pedras, tirem a pedra. E Marco então diz que já cheira mal. Aliás, faz 4 dias, o corpo está em decomposição. Imagina o cheiro, não seria nada agradável. Verso 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, viria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O interessante é que Jesus ele não ora perguntando se Lázaro será ressuscitado. Jesus ele não ora pedindo, ele já ora agradecendo. Ele já sabia o que ia acontecer. E ele disse essas palavras para que após a ressurreição as pessoas pudessem crer que de fato ele era o enviado do Pai, é o que ele diz. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. A glória de Deus seria manifestada ali naquele lugar, e as pessoas iriam crer que ele era um enviado, que ele é o Filho de Deus, Jesus. Verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que estava morto agora está de pé. Jesus ele demonstra que a sua palavra tem poder de penetrar inclusive a morte e fazer aquele que não tem a possibilidade de qualquer tipo de reação. Ele demonstra que a sua palavra tem poder para penetrar na vida de uma pessoa que não tem capacidade de responder. A pessoa está morta, não tem como ouvir. Mas ele demonstra que a sua palavra penetra até mesmo a morte. E esse homem sai. Quando o pastor Donizete
ministrou a respeito de Lázaro, ele disse algo muito interessante. O poder de Jesus é tão grande que foi necessário ele dizer: Lázaro, saia para fora. Porque se ele diz apenas saia para fora, era capaz de os mortos nas sepulturas ao lado saírem. Porque ele é todo poderoso. Então ele diz: Lázaro, saia. E o pastor Donizete também disse outra coisa muito interessante. Ele saiu andando, ele não precisou de fisioterapia. Ele estava morto há 4 dias, os seus membros, seu corpo em decomposição. E ele sai andando. Ele responde ao chamado de Jesus. Jesus, ele é aquele que ressuscita os mortos, apontando para o fato que nós já lemos de que ele próprio é a ressurreição, de que ele próprio é a vida. Que palavra poderosa é essa? A sua palavra venceu a morte com êxito, com sucesso. E isso aponta também para o fato de que depois o próprio Jesus iria ressuscitar. Ele é a ressurreição, ele é a vida. E esse homem sai andando. E tem algo muito interessante que aconteceu um tempo depois. Nós podemos ver no capítulo 12, versos 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Jesus está à mesa, jantando, e juntamente com ele está aquele que um dia esteve morto há 4 dias, vivendo, jantando com Jesus. Olha que poder grandioso. Olha que Jesus maravilhoso. E para finalizar, eu gostaria de dizer que todos nós que cremos em Cristo, esse milagre que Lázaro viveu fisicamente, a ressurreição, nós já vivemos espiritualmente. E eu quero apenas ler 5 versos que está em Efésios 2, a partir do verso 1. Preste atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Nós também estávamos mortos e agora temos vida. E como essa palavra diz, a nova vida que nos foi dada, nós não somos mais alvos, merecedores da ira. Agora, pela graça, pela ressurreição que nós vivemos espiritualmente em Cristo Jesus, nós somos chamados filhos de Deus. Esse é o nosso Deus. Deus que ressuscita os mortos, o Deus que faz o que quiser pelo poder da sua palavra. Se coloque de pé no seu lugar. Alguém aqui hoje que talvez esteja afastado, ou talvez nunca teve um relacionamento com Deus, nunca o reconheceu como seu Salvador, seu Senhor, seu Pai. Se através do Espírito Santo você ouviu hoje essa palavra e
quer viver isso que nós acabamos de ler aqui. Estávamos mortos e em Cristo ganhamos a vida. Se existe alguém aqui nessa situação, levante a sua mão do seu lugar mesmo. Se existir alguém. Sabe, que o Espírito Santo possa direcionar essa palavra a cada coração, a cada mente. Sabe, através dessa palavra possamos ter a nossa fé fortalecida, possamos nos reanimar para continuarmos prosseguindo. Olha o Deus na qual nós servimos, Deus que ressuscita os mortos, Deus que sabe como trabalhar, que nunca chega atrasado. Ele é o nosso Deus. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com você. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por esse momento, obrigado por esse minuto. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada vida, cada pessoa que aqui está. E encher, ó Pai, com o Teu Santo Espírito. Que possamos, ó Pai, sermos fortalecidos, reanimados, ó Pai, para prosseguir nessa caminhada. Saímos daqui nessa noite, ó Pai, com a nossa fé fortalecida, crendo nesse Deus que ressuscita os mortos. Crendo nesse Deus, ó Pai, que é poderoso para fazer o que quiser, como quiser, quando quiser, e que nada pode impedir os Teus planos. Trabalha, Pai, em nossas vidas, e que possamos ser transformados realmente por essa palavra, e que possamos também passar a anunciar, Pai, esse Jesus maravilhoso que nos deu vida, nós que estávamos mortos, que possamos, ó Pai, desejar, ansiar, para que pessoas que estão lá fora também possam receber essa vida, Pai. Nos enche, nos capacite, Pai, para que possamos fazer o Teu querer, trabalhar para Ti, ó Pai, anunciando o Teu santo nome, anunciando os Teus feitos, ó Pai. Aleluia.